Saudações alunos, eu sou o professor Marcos Acamini da matéria de Processo Penal e hoje iremos terminar a segunda fase do Tribunal do Júri. Falaremos sobre a ata da sessão e a sentença que o juiz deve dar após a votação dos quesitos elaborados por ele. Na aula passada, falamos sobre a votação, como ela ocorria após os debates, das partes, sendo que os quesitos serão respondidos de forma sigilosa. Cada jurado recebe uma cédula, em que uma contém, ou melhor, duas cédulas, em que uma contém a palavra sim e a outra a palavra não. Na hora dos quesitos, eles serão respondidos individualmente e passa uma bolsa chamada bolsa de carga, em que haverá a votação válida, e depois a bolsa de descarga, em que é o descarte das cédulas. O juiz, a cada quesito, ele fará a contagem destas cédulas e a maioria, chegando à maioria, que são 4, ele parará para que haja o sigilo e a segurança, claro, dos jurados. Quanto à ata da sessão, então todas as ocorrências da sessão, elas devem ser registradas em ata, conforme o que se entende pelo Código de Processo Penal. Então, se a parte interessada ela se sente prejudicada por qualquer razão, por qualquer decisão do juiz-presidente, ela deve consignar os seus protestos de imediato. Por quê? Sob pena de preclusão. Então, ela tem que reclamar naquele momento para que registre o ponto em ata e, caso haja um eventual recurso lá na frente, que ela possa abordar o que está registrado naquela sessão. Mesmo que seja uma nulidade absoluta ou relativa, é importante que se registre em ata. Já sobre a sentença, ela poderá ser, primeiro, de absolvição, que neste caso o réu deverá ser posto imediatamente em liberdade, caso esteja preso, claro. Relevante notar que, se houver absolvição imprópria, o que é absolvição imprópria? É a imposição de medida de segurança. Então, uma pessoa pode ser absolvida propriamente, sendo posta em liberdade imediatamente, ou ela pode ser absolvida impropriamente, em que será imposto uma medida de segurança. A sentença pode ser de desclassificação do crime doloso contra a vida, quando o juiz-presidente ele terá competência para julgar os fatos de forma mais ou menos ampla, a depender da forma do quesito cuja resposta ensejou a desclassificação. Se o juiz tiver maior liberdade para definir juridicamente os fatos, é chamado de desclassificação própria. Se o júri indicar o crime que foi cometido, como se dá com o reconhecimento de culpa no homicídio, um homicídio culposo, então é chamado de desclassificação imprópria. Então, de acordo com os quesitos, se ficar mais amplo, é chamado de desclassificação própria, pois o juiz-presidente ele vai definir juridicamente os fatos, e se os jurados eles indicam o crime que foi cometido, isso é chamado de desclassificação imprópria. Caso a desclassificação ela implique em uma infração de menor potencial ofensivo, o juiz-presidente ele deve aplicar os benefícios que já estudamos no procedimento sumaríssimo, que é do artigo 69 e seguintes, como, por exemplo, a composição dos danos civis, a transação penal, suspensão condicional do processo, além de eventual necessidade de representação, se a desclassificação for para lesão corporal culposa ou leve, que aí, de acordo com a Lei 9.099, haverá a necessidade de representação. E a sentença ela pode ser de condenação. Assim, o juiz-presidente ele deve narrar o julgamento pelos jurados e, em seguida, ele vai aplicar a dosimetria de pena e ele vai justificar a decretação ou a manutenção de eventual prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 e 313. Não deve, e frise-se isso, haver prisão automática, pois somente deve haver prisão provisória, prisão preventiva, se estiverem presentes os requisitos nos dispositivos legais que iremos estudar no semestre que vem. Mas
vejam uma alteração que a Lei 13.964 de 2019 fez no artigo 492. Então lá temos o inciso 1, a linha E, e também no parágrafo 3º, 4º e 5º do Código de Processo Penal, que vai permitir, como regra, a imposição de prisão imediata do acusado em tribunal do júri quando ele for condenado a pena igual ou superior a 15 anos. Então a regra, se alguém foi condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos, é ter a prisão imediata, automática. Porém, existem as situações excepcionais, caso indique a viabilidade de futura invalidação do julgamento pelo tribunal, e assim o juiz poderá permitir ao réu, condenado a essa quantidade de pena, recorrer em liberdade. Ou, em eventual recurso, o relator ele pode atribuir o efeito suspensivo nessa apelação. Alguns doutrinadores já se manifestaram quanto à inconstitucionalidade dessa prisão automática, pois ela ofende a presunção de inocência, né, por se valer de um critério apenas quantitativo, e isso, na verdade, é a execução provisória de pena. O juiz, então, elabora a sentença, sendo concluída, ele vai voltar ao plenário, ele vai ler esta sentença em plenário e saindo as partes intimadas, né, daquela decisão. Então, o prazo já vai começar a correr a partir daquele dia e ele vai encerrar a sessão do julgamento, de acordo com o artigo 493 do Código de Processo Penal. Assim terminamos a segunda fase do Tribunal do Júri. Espero que tenham entendido. Nos vemos em breve. Até mais.